Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História aqui do curso Supermódulos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os conflitos nativistas do Brasil colonial. Primeira coisa é a gente fazer essa desassociação aqui, ó. Quando eu falo em conflitos do Brasil colonial, eu vou escolher uma data 1750, para poder dividir esses conceitos, esses conflitos, desassociar esses conflitos. Primeira coisa, por que eu escolhi essa data? Porque essa data, ela é escolhida pelos historiadores para ser uma espécie de marco, para os alunos poderem se organizar um pouquinho melhor. É a metade do século XVIII. E o que o século XVIII tem de tão especial? Aí a gente vai ter que vir aqui no cantinho para lembrar que o século XVIII também é chamado de século das luzes. Por quê? Porque foi no século XVIII que surgiu um movimento chamado Iluminismo. Bom, lá na Europa, no século XVIII, o Iluminismo está rolando. E aqui no Brasil, nós vamos sentir a influência do Iluminismo a partir da segunda metade do século XVIII. Então, entende-se que, se o conflito do Brasil colonial acontece antes de 1750, não tem influência do Iluminismo ainda. Não deu tempo desse movimento chegar aqui no Brasil. Afinal, a gente está do outro lado do oceano, né? Agora, se o conflito do Brasil colonial acontece após 1750, opa, já tem influência do Iluminismo. E um movimento, um conflito que acontece sem a influência do Iluminismo, ele pode acontecer porque, de repente, tem uma classe social brigando com a outra aqui no Brasil, por conta de, sei lá, domínio de terra, ou porque um cara está aborrecido porque o imposto sobre o ouro subiu, aí o cara vai lá, faz um conflito, entendeu? Ou então porque os bandeirantes estão aborrecidos com os portugueses. Ou seja, o conflito que acontece sem influência do Iluminismo, que acontece antes de 1750, ele pode acontecer por qualquer motivo, menos desejo de independência. Porque independência significa liberdade. E o movimento que defende todo e qualquer tipo de liberdade é o Iluminismo. Então eu só vou ter movimentos independentistas no Brasil colonial, eu só vou ter movimentos emancipacionistas, ou seja, que desejam a emancipação, a independência, depois de 1750. Então hoje a gente vai falar sobre os conflitos que aconteceram antes de 1750. E na aula que vem, vamos falar sobre os conflitos que aconteceram após 1750. Eu faço essa divisão porque a questão faz essa divisão. Então a gente não pode olhar o conflito do Brasil colonial como um conflito qualquer. Não. Precisamos datá-lo para podermos entender do que ele se trata, do que ele trata, né? Então, só para dar nome aos bois aqui, ó. Conflitos que aconteceram antes de 1750 são conflitos nativistas. Conflitos que aconteceram após 1750 são conflitos emancipacionistas. Independentistas também, mas é bem difícil você encontrar esse termo, tá? O emancipacionistas são muito mais recorrentes. Tudo bem? Se vocês entenderam essa associação, só para completar o esqueminha aqui, ó, 1750 é a influência do Iluminismo chega ao Brasil. Pronto. Ou seja,
sem influência iluminista com influência iluminista. Tudo bem? Então, só para vocês raciocinarem, assim, porque as questões vão trazer exatamente, assim, vão cobrar de vocês exatamente esse raciocínio aqui. Então, antes que a gente comece a ver os conflitos, é importante que vocês saibam de que conflito eu estou falando. E hoje a gente vai falar sobre os conflitos nativistas. Bom, eu até coloquei aqui, eu fiz questão de colocar que o corte temporal é esse, né? Os conflitos nativistas no Brasil colonial, eles aconteceram até a primeira metade do século XVIII. Até a primeira metade. Vamos seguir, então. A gente vai em ordem cronológica, tá? Nesse slide aqui, eu só explico tudo isso que a gente acabou de conversar aqui no esquema, mas é bacana para vocês terem isso aqui em casa também. Então, quais são as características em comum desses conflitos nativistas? Todos aconteceram até a primeira metade do século XVIII, não sofreram influência das ideias iluministas e, por isso, eles não são emancipacionistas. Os colonos estão lutando por qualquer coisa, menos por independência, certo? Beleza, vamos lá falar do primeiro, ainda no século XVII, na segunda metade do século XVII, chamado Revolta de Beckman, tá? Bom, esse cara aqui é um senhor de engenho pernambucano chamado Manuel Beckman. Eu acho esse nome dele sensacional, né? Porque Manuel é um nome típico português e Beckman é um sobrenome típico holandês, né? Pernambuco que recebeu essa invasão holandesa, né? Então eu acho isso bastante interessante, a gente associar, né, esse cara como um representante aí dessa sociedade pernambucana, né? Bom, o que estava acontecendo no final do século XVII, no Brasil, especificamente em Pernambuco, no Nordeste, né, para fazer o Manuel Beckman se insurgir contra a coroa portuguesa? Bom, o lance é o seguinte, nós já vimos em aulas anteriores que a economia açucareira brasileira ela estava naufragando após a expulsão dos holandeses, após a insurreição pernambucana. Os holandeses foram produzir açúcar nas Antilhas, refinavam esse açúcar com a companhia lá de comércio das Índias Ocidentais, distribuíam esse açúcar produzido nas Antilhas para toda a Europa e tudo mais. E a economia açucareira brasileira começou a entrar em decadência porque não conseguiu vencer essa concorrência contra o açúcar antilhano, né? Então, né, a gente enfrentava uma grave crise, né, do açúcar. E se a gente está em crise aqui, Portugal está em crise lá também. Afinal, nós estamos, nesse momento, colônia portuguesa. Bom, a coroa portuguesa, então, ela vai criar uma companhia de comércio que poderia servir como uma solução para ela sair dessa crise. E que companhia de comércio era essa? A Companhia de Comércio do Maranhão. O nome dela era esse. E o que ela trazia de diferente? Além dela ser da coroa portuguesa, essa companhia de comércio, ela dizia o seguinte, todo e qualquer comércio realizado no Nordeste brasileiro, esse comércio só pode ser feito pela Companhia de Comércio do Maranhão. Então, eu tenho o monopólio dessa companhia. Raquel, mas eu não tenho pacto colonial? Eu já não tenho um monopólio do Brasil com Portugal? Sim. Mas o monopólio do Brasil com Portugal significa que o Brasil pode fazer comércio com qualquer comerciante ou qualquer companhia de comércio portuguesa. Agora, o monopólio é como se ele tivesse ainda mais estreito, é o monopólio do monopólio. O Nordeste não pode mais fazer comércio com qualquer comerciante português ou com qualquer companhia de comércio portuguesa. O Nordeste só podia fazer comércio com esta companhia de comércio aqui, que é do rei de Portugal. É como se o rei tivesse aberto uma empresa. É isso, né? É assim, muito interessante você perceber que na Europa vai começando a acontecer um aburguesamento da nobreza, né? Porque a nobreza quer dinheiro, percebe que a burguesia ganha dinheiro, ela não tanto, né? E aí ela vai tentando se moldar, né? Assim, é muito interessante vocês perceber essas relações. Bom, então, a coroa cria essa companhia de comércio do Maranhão e, obviamente, os preços vão subir.
porque se eu tenho o monopólio mais monopólico, será que eu posso dizer isso? Não sei, de todos, o objetivo é aumentar os preços, é zerar a concorrência para o preço ficar mais alto e eu acabo assim, obrigando o cara a comprar, porque não tem outra solução, ou ele paga aquele preço ou ele fica sem a mercadoria, né? Então, o que vai acontecer? Os preços vão subir demais e o pessoal em Pernambuco vai começar a passar necessidade. Inclusive os senhores de engenho, que já estavam decadentes, porque o açúcar não ia bem, como a gente já falou, né? Então, como esses preços impostos pela Companhia de Comércio do Maranhão eram muito altos, o Manuel Beckmann vai liderar um movimento, né, revoltoso contra a Companhia de Comércio do Maranhão, ou seja, contra a coroa portuguesa, já que a coroa é dona dessa Companhia de Comércio, né? É claro que a revolta não deu em nada naquele momento específico, porque a coroa portuguesa precisa mostrar que é ela que manda, né? Então, a revolta ela foi sumariamente reprimida pelas guardas portuguesas presentes na coroa e Manuel Beckmann foi preso. Certo? Obviamente. Só que eu também não vou matar o Manuel Beckmann, né? Porque ele é um nobre descendente de portugueses e tal. Então, assim, por mais que ele seja um senhor de engenho decadente, ele ainda representa uma elite colonial e a coroa portuguesa vai prender o cara, mas não vai executá-lo, né? Só que, em 1686, a coroa portuguesa bota a mãozinha na consciência e percebe que foi longe demais, né? E acaba extinguindo a Companhia de Comércio do Maranhão. Então, ela cria essa companhia para lucrar, para tentar tirar o rei, né? Quer dizer, o rei cria essa Companhia de Comércio para tentar sair da lama. Só que, diante da revolta de Beckmann, né? E assim, diante de muitos protestos, muitas manifestações e muitas reclamações, o rei percebeu que havia ido longe demais. Então, a revolta de Beckmann, eu posso até dizer que ela foi bem sucedida. Não exatamente no momento em que ela aconteceu, mas logo depois, num curto prazo, ela acabou surtindo efeito porque o rei acabou extinguindo a Companhia de Comércio do Maranhão, certo? E é isso que esse slide aqui dá conta. E a revolta de Beckmann foi basicamente isso. Um tempo meio assim curtinho, né? Os conflitos nativistas, eles são bem fáceis e bem curtinhos de serem compreendidos, porque eu não tenho um embasamento teórico muito aprofundado como vai acontecer com os conflitos emancipacionistas. Perfeito? Então vamos seguir para o próximo conflito. Agora a gente já está no início do século XVIII, o tempo está passando, né? Esse conflito ele tem uma incidência muito alta em provas militares, aqui a Guerra dos Emboabas, né? Assim, no vestibular, dificilmente você se depara com algum conflito nativista, porque eles são muito localizados, assim. E, a não ser nos vestibulares estaduais, aqui por exemplo, na revolta de Beckmann, né, a gente falou de Pernambuco, então, de repente, para uma universidade estadual de Pernambuco, isso daí é mais focado, né? Aqui a gente agora vai falar de Minas Gerais, então, de repente, para os vestibulares, né, de Minas, mais, assim, focado agora, pensando em Enem, por exemplo, não é tão recorrente. Os movimentos mais recorrentes em Enem são movimentos que tratam, assim, do Brasil como um todo, ou que tem uma visibilidade um pouco maior, né? Agora, provas militares, SpaceX, Naval, ESA, a galera gosta de cobrar, mesmo que seja localizado, assim. Aí eu acho que esses alunos precisam dar um pouquinho mais de atenção. Bom, a Guerra dos Emboabas, de 1708 para 1709, né? Primeiro a gente precisa entender o que são os emboabas ou emboabais, né? Os dois termos são utilizados, escreve da mesma forma, né? Emboaba é uma palavra indígena, né? Que significa pássaro com pés emplumados, ou seja, os pés enfeitados, né? Os bandeirantes, e a gente já falou isso numa aula anterior, os bandeirantes que tinham, assim, uma relação com os indígenas maior, tinham um contato maior com os indígenas, eles acabavam pegando algumas palavras do vocabulário dos indígenas e utilizavam essas palavras.
Os indígenas chamavam os portugueses de emboabas ou emboabás, e os bandeirantes acabaram chamando também, né? Por quê? Porque os bandeirantes eles usavam botas assim muito rústicas ou na maioria das vezes andavam descalços, assim como os indígenas. E os portugueses, né, com aquelas botas enfeitadas, longas e tal, eram chamados, né, de emboabás. É como se eles estivessem caçoando dos portugueses, né? Então, quando a gente fala de Guerra dos Emboabas, a gente está falando que é uma guerra contra os portugueses aqui no Brasil colonial. Bom, isso aqui eu explico para vocês essa questão dos pés emplumados, né? E essa guerra específica, esse conflito específico foi entre bandeirantes e portugueses, os próprios emboabas. Eles estavam lutando pelo quê? Pela posse das minas de ouro. Vamos lembrar da nossa aula lá de economia mineradora da semana passada, né? O que a gente trabalhou? A gente viu que os bandeirantes, eles descobriam as minas de ouro, mas em muitos casos eles não garimpavam nessas minas, eles não mineravam. Por quê? Porque eles não tinham recursos para isso, né? A gente viu isso na aula de economia mineradora também. Então, muitas vezes os bandeirantes eles vão se sentir donos das minas, mesmo que eles não possam garimpar. Só que os portugueses é que vão efetuar aquele garimpo ali. Então, começava a rolar uma espécie de mal-estar entre portugueses e bandeirantes, né? Então, assim que o ouro foi assim, encontrado, a gente repara logo no inicinho, né, do século XVIII, as primeiras minas auríferas foram encontradas em 1695, finalzinho do 17, aqui já é início de 18, ou seja, esse negócio estava começando, né? Os bandeirantes, eles não conseguiam aceitar o fato de não serem donos daquelas minas ali. E os portugueses, olha, nós somos os donos dessa colônia aqui, vocês não encontraram as minas, muito obrigado, valeu mesmo, mas agora dá licença que a gente vai garimpar, né? Então, a Guerra dos Emboabas é justamente pela posse dessas regiões mineradoras, certo? E é bom a gente lembrar, né, que quando eu falo de bandeirante, eu estou falando da galera que vem lá da capitania de São Vicente, que é mais ou menos a atual cidade de São Paulo. E é por isso que muitas vezes os bandeirantes aparecem sendo chamados de paulistas, tá? Então vocês precisam fazer essa relação também. A Guerra dos Emboabas, paulistas contra portugueses, pode aparecer, certo? Bom, as batalhas, né, que compõem essa guerra foram as mais violentas de todos os conflitos nativistas que o Brasil já presenciou. Não é considerada uma guerra justa, é considerada uma guerra injusta. O que é guerra justa e guerra injusta? Guerras justas são conflitos onde eu tenho os dois lados em iguais condições de enfrentamento. Eu não tenho iguais condições aqui. Então, é uma guerra injusta, né? Os portugueses estão numa situação muito acima tecnologicamente, financeiramente, militarmente, do que os bandeirantes se encontram naquele momento, né? Então foi uma chacina. Assim, essa guerra foi um negócio enlouquecedor. A quantidade de bandeirantes, né, de paulistas que morreram foi muito grande. E os portugueses, eles usavam umas artimanhas, assim, antiéticas. Até para falar de guerra, o negócio é antiético, sabe? Até para uma guerra. A gente tem, assim, inclusive um episódio chamado O Capão da Traição, que é assim, um episódio muito famoso, né? Que às vezes pode aparecer sendo citado em questões, que é o seguinte: o Capão era uma região, assim, da mata ali em Minas Gerais, próxima ali de onde as batalhas aconteciam, né? E no momento já final dessa guerra, quando os bandeirantes já só restavam, assim, um punhado de bandeirantes, um português marcou um encontro no Capão com os bandeirantes para que os bandeirantes pudessem se render e assim teria um cessar-fogo, ou seja, olha, vamos nos encontrar lá no Capão hoje, vocês se entregam, a gente não vai matar vocês, a gente liberta vocês e essa guerra acaba. Para os bandeirantes era vantajoso porque a guerra estava praticamente executada, né? E quando os bandeirantes se apresentaram na região do Capão, né, os portugueses saíram das matas e mataram todos que restavam. Então a gente chama esse episódio de Capão da Traição, né, por conta dessa falta de ética militar ali portuguesa naquele momento, né? Porque as guerras, apesar de serem caóticas e catastróficas, elas
possuem uma ética própria também. E nesse momento essa ética foi ignorada completamente, né? Como eu disse a vocês, os bandeirantes eles foram totalmente aniquilados, né? Os que sobraram, os poucos, os remanescentes, eles saíram ali daquela atuação de Minas Gerais e adentraram ainda mais para o interior do Brasil, né? Para as regiões de Mato Grosso e Goiás. E lá chegando, encontraram novas minas de ouro. É por isso que lá, quando a gente fala de economia mineradora, a gente mapeia a mineração no Brasil assim, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né? Porque foram as regiões onde esses bandeirantes acabaram encontrando essas minas de ouro. Bom, então, a Guerra dos Emboabas, né, basicamente isso, é importante vocês saberem, assim, o teor, né, de carnificina envolvido, é importante vocês entenderem que tem a ver com a questão da mineração, né? E é importante vocês saberem também que os portugueses venceram essa guerra, certo? Os bandeirantes, eles acabaram tendo que aceitar esse papel de apenas encontrarem as minas de ouro e acabarem ganhando algum dinheiro por isso. Bom, vamos dar prosseguimento então. Próximo conflito é a Guerra dos Mascates, ainda, né, no início do século XVIII. Até porque, se passar da metade do século XVIII, gente, não é mais um conflito nativista, já é um conflito emancipacionista, certo? Então vamos lá para a Guerra dos Mascates. Aqui a gente tem Pernambuco de novo, tá? Pernambuco, gente, vai vivenciar, vai ser palco de muitos conflitos no Brasil, muitos. Assim, quando a gente fala de conflito no Nordeste, quase sempre é Pernambuco, tá? Quando a gente for falar dos movimentos emancipacionistas, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês por que Pernambuco ele protagoniza tantos movimentos. Bom, a Guerra dos Mascates, que acontece entre 1710 e 1711, é tipo um conflito muito interessante no ponto de vista ideológico, né? A gente vai descortinar aqui um movimento que está começando a acontecer no Brasil. Mas antes, preciso explicar para vocês o que é um mascate, tá? Mascate, nessa época, é uma espécie de vendedor ambulante, assim, um cara que tem uma carroça, vai até o porto, se abastece de uma infinidade de mercadorias diferentes, né? Coisas, sei lá, queijo, corda, não sei, ferradura para cavalo, sei lá, óleo, azeite, qualquer coisa, né? Assim, tipo, o cara se abastece de coisas, vai para o interior do Brasil, parando de casa em casa, de fazenda em fazenda, fazendo vendas, né? Esse é um mascate. Ele é um vendedor ambulante. O cara não é ricão, não, né? Ele vive aí com alguma limitação financeira. Então, quando você, nessa época, chamava um burguês de mascate, você está desmerecendo o cara. Ah, tu é um... Como se o cara estivesse falando, tu é um comerciantezinho de bosta, entendeu? Tu é um mascate, né? Então, o que acontece em Pernambuco é que a galera que tinha uma ascendência nobre portuguesa vai começar a chamar os burgueses pernambucanos de mascates em tom pejorativo, né? Então, quando a gente fala Guerra dos Mascates, a gente está se referindo a esse ponto. Então, vamos lá. Duas cidades pernambucanas muito, muito famosas, né? Assim, até hoje, e são as mais importantes até hoje de Pernambuco. Nessa época já eram as duas cidades principais, não eram cidades ainda, né? Uma vai ganhar aspecto de vila e a outra já era considerada uma vila há mais tempo. Estou falando de Recife e estou falando de Olinda. E assim, é muito interessante porque até hoje essas duas cidades pernambucanas, elas são um pouco rivais, assim, elas tecem entre elas uma certa assim, rivalidade, como o Rio e São Paulo, né? E isso vem desde essa época, desde o século XVIII. Bom, Recife era uma região portuária, ou seja, uma região de comércio. Então, eu tenho uma burguesia que floresce em Recife, né? Então, Recife, a gente tem que associar com burguesia, né? Já Olinda, que abrigava a Câmara Municipal, uma das poucas, aliás, nessa época, a única Câmara Municipal existente em Pernambuco, tinha todo um poder voltado para o lado político, ou seja, ali eu tenho uma representação da nobreza. Então, Recife, burguesia, Olinda, nobreza, certo? O que vai começar a acontecer?
A nobreza vai começar a entrar numa onda de desimportância. Por quê? Porque o mercantilismo já está rolando, as relações comerciais estão se intensificando e a burguesia está crescendo. Nossa, Raquel, mas é século XVIII, a burguesia já cresceu há muito tempo na Europa. No Brasil, esse movimento está começando agora. A gente tem que lembrar que o Brasil está sempre atrasado com relação a isso. Um exemplo básico que eu gosto de dar para vocês é o seguinte: século XV, século XVI, feudalismo está acabando na Europa. O que eu tenho no Brasil? Capitanias hereditárias. Aquilo é um feudalismo. Então, enquanto o feudalismo acaba na Europa, ele nasce na América, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente está sempre um pouco atrasado. No século XVIII, a gente vai começar a perceber, vai ficar mais palpável para a gente aqui do Brasil que a burguesia está se empoderando. Por isso que eu disse que esse movimento aqui ele é mais interessante porque ele traz toda uma carga ideológica por trás. Beleza, continuando aqui. Como Olinda tinha a Câmara Municipal e por isso tinha o aspecto de vila, ela tinha ganhado esse título, para você ter uma Câmara você tinha que ser chamado de vila e você virava vila com uma quantidade aí de habitantes mínima estabelecida, né? Quando as cidades cresciam, viravam vilas e ganhavam suas próprias câmaras municipais. Bom, da Câmara Municipal saem as leis que precisam ser obedecidas em toda aquela capitania ali. No caso aqui, a capitania de Pernambuco. O que acontece? Recife tinha uma praxis, né? Tinha assim um modo de vida diferente do modo de vida de Olinda. Só que Recife tinha que obedecer às leis que saíam de Olinda, porque era Olinda que tinha a Câmara Municipal. O que acontece com esse Recife? Esse lugar, essas pessoas não se sentiam representadas por aquelas leis. E esses burgueses começaram a escrever cartas para o rei, para a coroa portuguesa, pedindo uma própria Câmara Municipal. O rei de Portugal analisou a situação, percebeu que Recife crescia e percebeu que era importante ter os recifenses ao seu lado. O que o rei fez? Deu a Recife o aspecto de vila, o caráter de vila, e assim Recife ganha sua própria Câmara Municipal. Em Olinda, isso foi recebido como um tapa na cara. Por quê? Essa nobreza de Olinda entendeu que o fato de Recife ter sua própria Câmara significava que em Olinda o pessoal estava se desempoderando, significava que a importância de Olinda estava sendo reduzida, né? E aí iniciou-se um conflito entre pernambucanos de Olinda contra pernambucanos de Recife, um conflito armado, chamado Guerra dos Mascates, porque era assim que Olinda chamava os burgueses de Recife, de mascates, em tom pejorativo, como a gente já viu, né? E o rei de Portugal precisou interceder no meio disso tudo. Peraí, gente, o que é isso? O que é isso? Olinda exige que Recife não tenha sua Câmara Municipal e Recife exige se manter como vila, possuindo uma Câmara Municipal. O rei, quando intercedeu, o que ele fez? Apartou, obviamente, né? E manteve a Câmara Municipal em Recife. Então, essa atitude real, ela mostra pra gente que o rei percebia o que nós estamos percebendo agora. O cara, naquela época, já notava o crescimento burguês no Brasil, né? O crescimento da burguesia recifense. E isso mostra que esse grande movimento de empoderamento da burguesia estava realmente acontecendo no Brasil naquele momento, né? E aí, o que eu coloco aqui para vocês é isso, que essa revolta, né, essa guerra, ela descortina, ou seja, ela revela um conflito ideológico muito claro que ocorria em Pernambuco. A decadência dos latifundiários de Olinda, basicamente, né, senhores de engenho, de açúcar, diante da ascensão da burguesia mercadora de Recife. Então, assim, um conflito ideológico que já acontecia na Europa há alguns séculos, agora está acontecendo aqui. Há alguns séculos, né, talvez eu tenha exagerado, de repente há um século e meio, né, está agora acontecendo no Brasil.
Então, a Guerra dos Mascates, o que é importante vocês guardarem? Esse conflito ideológico. É importante que vocês não confundam o papel que Recife e Olinda ocupavam, né? Essa imagem aqui, né, tirada de um cordel, que fala sobre a Guerra dos Mascates, eu acho ela bastante interessante. Ela pode parecer bastante simples, né? Aquele tipo de desenho, típico desenho de cordel, né? Preto e branco e tal. Só que traz aqui os dois lados, né? Recife e Olinda. E eu acho bacana quando o aluno ele tenta identificar quem é Recife e quem é Olinda. Se a gente está entendendo que Recife está em ascensão e Olinda está em queda, né? E Olinda representa a nobreza, é claro que Olinda está aqui representado com as espadas, ou, sei lá, o facão, já que a gente está falando de Nordeste brasileiro. E Recife não, com uma arma mais tecnológica, uma parada mais urbana, de repente, né? Que é uma arma de fogo aqui. Então é assim, interessante a gente fazer essa dicotomia, certo? Então, Guerra dos Mascates, é isso aí. Vamos seguir para o nosso próximo, né, e último conflito de hoje, que acontece em 1720, chamada Revolta de Vila Rica, também pode ser chamada de Revolta de Filipe dos Santos, tá? Por quê? Porque Filipe dos Santos foi o cara que liderou esse movimento. Esse movimento vai acontecer também em Minas Gerais. Então, percebam, né? Nós vimos 2 de Pernambuco e 2 de Minas Gerais. Por quê? Né? Bom, Pernambuco porque ainda tem aí um pouco de protagonismo por conta da economia açucareira, mesmo que seja um protagonismo que não esteja em ascensão, né? Um protagonismo em decadência, mas ele ainda existe. E Minas Gerais por conta da região mineradora, né? Onde tem ouro, onde tem minério, onde tem garimpo, chama atenção. Então, assim, o foco está sempre ali, né? Então, os conflitos acontecem. Aqui em 1720, na região mineradora, né? Assim, especificamente em Vila Rica, o que a gente tem? A gente tem as casas de fundição rolando, né? O que a gente já viu, a gente já conversou a respeito. Nas casas de fundição, o ouro era quintado, ou seja, o imposto chamado o quinto, né? Que é 20% de todo o ouro garimpado por alguém. Ele ia para as mãos da coroa portuguesa, era um dos principais impostos da época, né? E o rei de Portugal, em torno aí do início, né, do século XVIII, ele logrou, ou seja, agora a palavra me faltou, mas ele cogitou, lembrei, ele cogitou a possibilidade de subir esse imposto. De repente, aumentar aí para, sei lá, 30%, né? Ou seja, ele ia aumentar, ele cogitou, isso nunca sofreu aumento, mas ele cogitou a possibilidade de aumento, o que fez com que a galera daquela região ficasse bastante enraivecida. É importante também entender que as casas de fundição por si só já não agradavam muito as pessoas de Vila Rica. Por quê? Porque as casas de fundição, elas transformam o ouro que você garimpa em barra de ouro. Vocês podem imaginar a dificuldade que era fazer comércio com uma barra de ouro. Como é que você vai comprar qualquer coisa com uma barra de ouro? Como é que você vai dar troco em barra de ouro? Então, o comércio ficava muito, assim, dificultado, né? Então, por conta dessa insatisfação com as casas de fundição e também preocupados com essa possibilidade de aumento do imposto chamado o quinto, o Filipe dos Santos, que era um tropeiro, daqui a pouco eu vou explicar o que é um tropeiro, ele era um tropeiro e também senhor de engenho não, desculpa, proprietário assim, rural, né? Esse cara ele vai liderar uma revolta contra as casas de fundição. Então, assim, toda a sua revolta vai ser canalizada para as casas de fundição, que representam o poder da coroa portuguesa naquela região, né? Que eu falo essa questão do quinto, eu falo a questão da dificuldade que as casas de fundição acabavam representando, né? O pessoal, antes de se revoltar, fez uma reclamação, o rei de Portugal não ouviu, e aí eles se insurgiram, se revoltaram, liderados pelo Filipe dos Santos. O que é um tropeiro? Tropeiro, muitas vezes, é um cara que possui gado, né? E tipo, leva o gado de um lugar para o outro, e já que está levando o gado de um lugar para o outro, esse gado ele vai transportar mercadorias também. Então, os tropeiros, eles trabalhavam muito com essa questão da pecuária, né, de transporte.
Bom, é claro que essa revolta não vai dar certo, óbvio, né? Sei lá, uns gatos pingados lá de Vila Rica lutando contra a coroa portuguesa. É claro que isso não vai surtir muito efeito, né? Só que o que vai acontecer com o Filipe dos Santos é algo bem diferente do que aconteceu com o Manuel Beckmann, por exemplo. Então, o Filipe dos Santos ele vai ser preso, mas ele vai ser morto e esquartejado, né? O Filipe dos Santos vai ter cada braço amarrado a um cavalo em direções opostas e as suas pernas também amarradas a cavalos em direções opostas. Esses cavalos vão ser escoteados para que eles saiam e assim o corpo do Filipe dos Santos vai ser esquartejado em praça pública. Raquel, por que o Manuel Beckmann foi preso e o Filipe dos Santos foi preso, morto e esquartejado? Qual é a diferença? O Filipe dos Santos também não é um proprietário rural? Sim, assim como o Manuel Beckmann. A diferença é que lá em Pernambuco, o negócio já está decadente. Pernambuco não é mais o foco da administração portuguesa. Agora, Minas Gerais, Vila Rica, era onde mais tinha ouro e diamante. Então eu não posso deixar passar um negócio desse. Eu não posso ver alguém se insurgir contra a coroa portuguesa e não fazer nada, né? Então, assim, eu preciso mostrar para o povo de Vila Rica quem é que manda, porque aqui é que está o dinheiro do momento, né? Então, essa morte do Filipe dos Santos, ela pode ser vista como uma morte exemplar, ou seja, para dar exemplo para as outras pessoas daquela sociedade. Olha o que acontece com quem se mete contra a coroa portuguesa aqui nessa região mineradora, né? Então, a gente tem essa diferença de tratamento. Pessoal, com a revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, a gente encerra a aula de hoje, né? Nossa próxima aula vamos falar sobre os conflitos emancipacionistas, né? E eu vou até passar umas questões para vocês falando só sobre os nativistas, só que na aula que vem, esses conflitos nas questões eles vão se misturar. E aí vai ser muito mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na semana que vem.